Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 6, Lei de Destruição. Vamos encerrar o item Guerras. Item Guerras. Questões 744, 744A e 745. Se você está vendo a gente pela primeira vez, seria muito interessante você assistir o vídeo de ontem, que a gente postou com as questões 742 e 743, que a gente faz um apanhado legal do trabalho no plano espiritual dos agentes do umbral. É muito, muito bacana. E aí depois você assiste esse vídeo. E, claro, se você está vendo a gente, contribua para que a doutrina espírita seja divulgada. Como? Curtindo, compartilhando, comentando. A gente não ganha nada com esse vídeo, tá? É só pela doutrina espírita mesmo. Então, quando você clica ali no curtir, ou faz um comentário, ou compartilha, você faz com que o YouTube e o Facebook entendam que esse vídeo é importante, então eles sugerem para outras pessoas. O Espiritismo pode chegar na mão de quem precisa. Viu? Ajuda? Guerras, 744. Qual é o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Aí o Kardec assustou com a resposta. Então vem a 744A. Se a guerra deve ter por efeito atingir a liberdade, como se explica que ela tenha frequentemente por objetivo e por resultado a escravização? Pergunta extraordinária, por isso Kardec é chamado de o bom senso encarnado. Resposta: escravização momentânea para amontoar os povos a fim de fazê-los evoluir mais rapidamente. Difícil de entender isso. Dificílimo de entender isso, porque veja bem, a guerra se faz necessária porque se deixar dois seres humanos com um do lado do outro, fazendo um trabalho, vai ter inveja. Isso já foi retratado, não existiram, mas já foi retratado na Bíblia como Caim e Abel. Né? Como Moisés estava explicando que na relação de ser humano sempre vai ter inveja, sempre vai ter ciúme. Sempre vai ter. Por quê? Porque o ciúme e a inveja fazem parte do instinto de conservação que nós temos desde que fomos criados como espírito. O princípio inteligente que deu origem a nós, ele passou pelo reino mineral, passou pelo reino vegetal e passou pelo reino animal. Então ele foi adquirindo o instinto de conservação. E o instinto de conservação, ele dita o quê? Eu primeiro, o outro depois. Porque senão eu morro. Não é? Tanto que o animal mais feroz, carnívoro, ele come o herbívoro. Não é assim? Não faz isso por maldade, não faz isso por crueldade, não faz isso porque eu estou afim de matar. Eu vou caçar um antílope esportivamente, igual dizem os que fazem pesca esportiva. Né? Não é isso. Quando ele está com fome. Então, entre ele e o outro, entre o antílope continuar vivo e eu morrer de fome, que morra o antílope e eu como ele. Então, isso é do instinto de conservação. Eu primeiro, eu satisfaço as minhas necessidades. Quando esse princípio inteligente, depois de passar por todos os estágios no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal, que foi transformado em espírito, ele vem com aquilo que o princípio inteligente tinha, que é o instinto de conservação, basicamente. Então, nas encarnações no mundo primitivo, nós vivíamos do instinto. Nós vivíamos do instinto. Mas toda vez que a gente desencarnava, a gente era orientado acerca do que era certo e do que não era certo fazer. E a gente passou todo o mundo primitivo assim, aprendendo o que podia e o que não podia, o que era certo e o que não era certo. Quando nós começamos a encarnar em planeta de prova e expiação, como a Terra, alguns de nós direto aqui na Terra, né, fomos crescendo com o planeta, outros vieram, por exemplo, de capela, mas o fato é, não vamos nos ater a isso. O fato é que quando começamos a encarnar no planeta de provas e expiações, já sabendo o que é certo e o que é errado, porque aprendemos isso lá no mundo primitivo,
nós começamos a ser responsabilizados pelos nossos atos. Nada mais justo, já sabemos. Já estamos no planeta de provas e expiações, preciso começar a usar os dedinhos. Erro, arrependimento, expiação, prova e reparação. Certo? Então começamos no mundo de provas e expiações, ou de expiações e provas, começamos então a passar pelas provas. Temos a vantagem de plantar o que nós quisermos, mas temos a obrigação de colher aquilo que a gente plantou, seja lá o que for que nós plantamos. Certo? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo no planeta de provas e expiações é aprender a domar o instinto de conservação e transformar o instinto de conservação em qualidades, em habilidades. Então eu preciso parar de ser egoísta para ser altruísta. Eu preciso abandonar o orgulho e gerar humildade. O orgulho e o egoísmo me foram muito úteis enquanto eu estava no planeta primitivo. Era útil, lógico que era útil. Para sobrevivência, perpetuação da espécie e tudo mais. Só que a partir do momento que eu estou no planeta de provas e expiações, eu tive um tempo, até agora, desde que o planeta de provas e expiações, eu tive um tempo até agora para transformar o meu instinto de conservação em habilidades. Certo? Em qualidades. Quem conseguiu fazer isso permanece no planeta agora que ele vai passar de provas e expiações para regeneração. Quem não conseguiu vai ter que ser levado para um outro planeta para fazer lá essa transformação do instinto de conservação no instinto de conservação em qualidades. Certo? O instinto de conservação diz que eu primeiro, o outro depois. Jesus vem e fala, não é assim não. Se for preciso, eu dou a vida pelo outro. Nós vamos ver mais para frente aqui acerca do homicídio, que até mesmo a legítima defesa é complicado, que o Espírito fala assim, se na hora que você estiver ali no embate que vão tentar te matar, tenta não matar o sujeito, que é o certo. Se acontecer a legítima defesa, você matar o outro, você vai responder por isso de uma forma mais branda, mas vai responder. Certo? Então tem tudo isso, que a gente vai ver mais para frente, inclusive. O instinto de conservação, então, ele dita o quê? Eu primeiro, os outros depois. Então, quando os espíritos superiores ou o próprio Kardec dizem que, no caso da guerra, por exemplo, é a predominância do instinto animal sobre o instinto hominal do homem, ser humano, não é que o animal faça guerra. É nesse sentido que a gente ainda não transformou o nosso instinto de conservação em qualidades. A gente ainda continua com o instinto de conservação. Eu em primeiro lugar, eu sou mais importante, o que eu penso é mais importante, a maneira que eu sou é mais importante, os outros é que tem que aceitar. E como nós estamos no século da vaidade, que é um século perigosíssimo, inclusive para nós, para a nossa evolução, nós estamos gravando esse vídeo em 2023. E o problema maior é a vaidade. Fomentado, amplificado a mancheias pelas redes sociais. Por mais que a gente saiba que aquelas vidas que aparecem ali, aquilo que aparece ali não é real, aquilo nos incomoda. E aí nós precisamos também fazer aquilo e a nossa vaidade fica tocada. No caso da guerra, o predomínio do instinto de conservação. Eu primeiro. Porque o instinto de conservação é assim. Eu primeiro. Eu estou salvo, então agora minha família. Eu estou salvo, então agora meus parentes. Estamos salvos, então agora o meu bairro. Estamos salvos, então agora a minha cidade. O meu país. Beleza, agora o outro tem que ser como eu. Como assim ele vai pensar do jeito que ele quer? Não, tem que ser do meu jeito. Como assim ele tem petróleo? Como assim ele tem petróleo lá? E eu não tenho, eu preciso do petróleo. Aí. Eu vou lá, tenho bomba, tenho arma, tenho exército, eu vou lá, invado, acabou, pronto, acabou. Predominância do instinto de conservação. Predominância do materialismo. Predominância do instinto
que o princípio inteligente adquiriu. Mas eu não sou princípio inteligente, sou espírito. Mas eu ainda não transformei. Pela minha preguiça, pela minha inoperância, pela minha incompetência, eu ainda não transformei o instinto de conservação em qualidades. Entendeu? A questão 745 já faz um fechamento em cima disso que eu estou falando. O que pensar daquele que provoca a guerra em benefício próprio? Resposta: esse é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências, muitas vidas, muitas existências, para expiar todos os homicídios de que foi causa, pois responderá por cada ser humano cuja morte tiver provocado para satisfazer sua ambição. Então, vai poder encarnar na Terra? Não, porque a Terra não vai oferecer condições mais para esse tipo de expiação. Então Deus, como é misericordioso, vai colocá-lo, providenciar. Deus vai providenciar um mundo de provas e expiações para ele ir lá expiar. Ele, ou eu, ou você, enfim. Percebe? Ah, Fábio, mas pegando aí a guerra da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, então todas aquelas mortes lá estão nas costas do Putin. Que ele causou, sim. Que o Zelensky causou, dele. Cada um com o seu. Ah, então não vai dar para o Putin encarnar na Terra? Segundo o Livro dos Espíritos, difícil. Ele vai precisar encarnar num mundo de provas e expiações que ofereça para ele condições de várias encarnações, de muitas existências, para expiar todos os homicídios de que foi causa. Certo? Ah, então não dá para ele ficar aqui na Terra? Não, não dá tempo. A Terra está passando de provas e expiações para regeneração. Não vai oferecer condições para que ele depois desencarnar, depois que passar pelo umbral, depois que se arrepender, depois que chegar no plano espiritual, montar um planejamento encarnatório e começar a expiar os homicídios que praticou, ver o tamanho da bobagem que fez, isso demora muito tempo. A Terra já vai estar em regeneração, não dá para ele ficar aqui. A Terra não oferecerá condições para que ele expie isso. Vai ter que ser um outro planeta que ofereça condições para ele expiar isso. Aí ele vai e expia. Então não é expulsão do planeta. É que o planeta não vai ter os meios. É como se você, eu ou qualquer um de nós estivéssemos no primeiro ano da escola. E aí nós estamos terminando o primeiro ano, né? Nós estamos em setembro, então estamos terminando o primeiro ano. E aí eu descubro que eu repeti de ano. Que, né, errar na reencarnação é isso, né? Eu repeti de ano. Só que a escola que eu tô, a partir do ano que vem, não vai ter mais o primeiro aninho. Por um motivo qualquer, vai fechar a sala, não vai ter mais o primeiro ano. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir para uma outra escola, né? Que tenha o primeiro ano. Vou ter que ser transferido para uma outra escola que tenha o primeiro ano. Aquela escola está me expulsando? Não, ela não oferece condições para que eu estude nela. É isso que está acontecendo com a Terra. A Terra está passando de provas e expiações para regeneração e não vai oferecer condições para um monte de gente que vai repetir de ano. Vai ter que ir para um outro planeta fazer aula lá. É isso. Amanhã nós vamos entrar no homicídio. E aí nós vamos discorrer sobre esse assunto. Inclusive tem aqui até uma questão sobre a guerra, que a gente vai falar sobre isso também. Tá? Vai falar sobre infanticídio, vai falar sobre aborto também. Mas isso a partir de amanhã. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica, até amanhã, tchau.